Olá, olá! Meu nome é Gustavo Dutra e este é mais um Em Alto Mar, o nosso bloco aqui no canal Um Barco ao Mar, onde a gente fala sobre criação poética, escrita de livros, de poesia, é claro, e todo esse universo que envolve a escrita, né, de poemas e poesia. No vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre o processo de autopublicação de um livro, o que envolve o processo, né? Como autopublicar um livro. E para usar como exemplo, eu vou usar o meu novo livro, o livro que eu lancei recentemente, agora no final de outubro, chamado Ao Antropoceno, Brevíssimo Aceno, ou Poporri, para o povo rir. É um livro com um título longo, mas os poemas são curtinhos, todos eles muito engraçados, satíricos, né? A ideia é que eles sejam poemas humorísticos mesmo, né? São poemas com essa tendência engraçada, para o povo rir, porque eles são escritos em 2020, foram escritos em 2020 para 2020. Então é uma homenagem a 2020, uma espécie de alívio cômico para 2020. No final do vídeo eu vou declamar alguns poemas para vocês terem uma noção de quais poemas eles têm. Se vocês quiserem saber mais sobre o livro, vai ser o primeiro link aqui na descrição. Outra coisa, existem algumas etapas sobre as quais eu vou falar. Tá? Então eu vou falar sobre criação e concepção, vou falar sobre leitura crítica, preparação, revisão, vou falar também projeto gráfico e capa, revisão de PDF rapidamente e, por último, a publicação, que a gente não vai entrar muito em detalhes, mas todos eles merecem um vídeo, né? Todas essas etapas merecem um vídeo só dedicados para eles, porque são assuntos extensos. Mas eu vou botar aqui na descrição também os tempos de cada tema, e aí vocês conseguem pular para o tema que mais interessa a vocês, para o que vocês querem saber primeiro, mas eu vou passar um a um, beleza? Então eu vou começar sobre a criação e concepção, né? Aparentemente, criação e concepção parecem ser a mesma coisa, mas na minha cabeça não é. Então, como eu estou usando o meu exemplo, eu tenho o direito de dar os nomes que eu quiser. E aí vocês, no processo criativo de vocês, por favor, deem os nomes que vocês acharem melhor, mas é importante a gente ter claro essas etapas da criação para que a gente possa nos entender melhor e tirar o máximo de nós mesmos, né? A criação é um processo que está sempre acontecendo. Tu está sempre criando um livro, sempre escrevendo, sempre produzindo. E os poemas, eles são os mais sortidos possíveis, né? Então tu tem poema sobre amor, poema sobre ansiedade, poema sobre a vida, o universo e tudo mais. Mas quando a gente vai fazer a concepção de um livro, a gente precisa fechar uma ideia. Então, no caso do Ao Antropoceno, Brevíssimo Aceno, a ideia fica nessa primeira parte, onde a gente tem ao Antropoceno, o Antropoceno sendo essa fase da Terra onde o homem começa a intervir demais, né? Então a gente tem lá o Mesoceno, lá, não sei quantos milhões de anos, né? Enfim, temos várias idades geológicas da Terra, e hoje em dia os políticos deveriam estar discutindo mais sobre o Antropoceno, mas não estão. Os cientistas, né? Os cientistas da biologia, da filosofia, da antropologia, todos eles estão discutindo muito sobre essa nova etapa da Terra, que teria começado mais ou menos 1800 e uns quebrados, ou seja, no século passado. Aliás, há 2 séculos mais ou menos já, né? Onde o homem começou a destruir tanto a Terra, né, a mexer tanto de como a Terra funciona, e isso se deu devido ao capitalismo que está explodindo, às explorações, ao ritmo frenético, né, de mudanças no eixo da Terra, que está fazendo com que a temperatura do clima suba, o desmatamento, enfim, todos esses problemas em decorrência da ação do homem, que se tivesse feita numa velocidade menor, talvez não impactasse tanto, mas como está sendo tão rápido, está tendo alguns efeitos aí que estão quase irreversíveis, né? E chegando a ponto da Terra virar inabitável. Então, dentro do livro, o Antropoceno entra nesse conceito em que nós estamos tratando de problemas atuais, problemas
que estão aí sendo discutidos ultimamente. Então, o livro vai abordar racismo, vai abordar capitalismo tardio, vai abordar cultura, né, apps de relacionamento, falta de afeto, memes, redes sociais, vai abordar questões políticas, a democracia, todas essas discussões aí que a gente está tendo na atualidade vão estar dentro do livro, tá? E esse é mais ou menos o conceito, e aí depois tem a questão do um pouco rir para o povo rir, que pega também essa questão satírica, que é mais da forma, tá? Mas, do ponto de vista da escrita, a gente sempre precisa, né, e aí por isso que eu acho que foi importante para mim, quando a gente define o cerne do livro, é mais fácil decidir quais poemas entram e quais poemas não entram. Então a gente define uma forma ou define um tema e a partir desse tema, forma, enfim, conceito do livro, todo o livro é voltado todos os poemas que são selecionados devem girar em torno desse tema. É meio que a ideia por trás de escolher esse conceito é que o conjunto dos poemas tenha mais valor, seja maior do que a soma do todo. Ou seja, se tu lê todos os poemas individualmente, não vai ser tão bom, não vai ser tão interessante quanto a concepção dentro de um livro. É isso que vai fazer um livro bom. Porque, caso contrário, tu cria uma antologia poética, tu tem um conjunto de poemas, vai ter uma noção de como um poeta funciona, de como um poeta trabalha, mas a ideia é que a gente eleve a nossa própria poesia, a gente eleve nosso próprio ardor poético através de uma concepção que vem através de um tema, que vem através de uma forma. Então, só para fugir um pouco disso e pensar outros livros, vamos supor que você queira fazer um livro de sonetos, né? Então, precisa escrever por sonetos, né? Os sonetos podem ser sobre os mais diversos assuntos, mas o que está unindo aquele livro, né? Porque aquele poema foi selecionado porque ele é um soneto. A mesma coisa com livros de haikai, né? Que costumam falar sobre a natureza, falar sobre a plenitude, né? A contemplação, mas em geral estão ali por ser um haikai. Então, um livro de haikais contém haikais, né? Agora, tu pode ter livros que tenham haikais e possam ter, sei lá, poemas extensos, com e sem métrica. Então, a forma pode não variar, mas o que os une é o tema amor, é o tema sobre, sei lá, loucura, né? Enfim, o tema vai ser definido por cada um. Então, acho que os dois grandes tópicos que unem um livro vão ser tema e forma, mas ao mesmo tempo vocês podem trabalhar os dois, né? Bom, então vocês conceberam o livro, né? Criaram vários poemas, juntaram, organizaram ele em volta de uma concepção. Vocês vão precisar, então, pegar mais uma opinião, né? É igual quando a gente vai no médico e o médico fala, olha, precisa de cirurgia. Tu não fica nessa, né? Beleza, vamos aí. Tu vai pegar mais uma opinião, vai ver um outro médico, porque a cirurgia é um processo muito invasivo, grande, né? É um evento na nossa vida. Da mesma forma, é a publicação de um livro, né? Então, a publicação de um livro dentro da carreira de um escritor é um marco, né? Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado para saber o que a gente está publicando, para ter uma noção se está bom, se está ruim, o que as pessoas vão achar o quanto antes. Para isso, a gente faz uma leitura crítica. A leitura crítica, ela se dá a partir de... principalmente, e aí eu recomendo fazer uma leitura crítica com alguém que já trabalha no mercado editorial, com alguém que gosta muito de poesia e que gosta de poesia similar que tu escreve. Então, se você gosta de escrever sonetos, encontre pessoas que escrevem sonetos e que tenham um trabalho editorial legal e para que exista essa afinidade e ela possa fazer uma avaliação focada, né, interessante. Se você escreve haikais, é legal pegar uma pessoa que tenha um gosto por leitura de haikais, né?
não precisa necessariamente escrever haikais, mas que tenha um gosto de leitura de haikais. Porque esse gosto, ele precisa ser perpetuado na tua escrita também. Então, quanto mais honesta for, né, quanto mais risco, olha só, acho que esse é um pensamento legal. Quanto mais em risco, né, em xeque, a gente põe a nossa própria escrita, ou seja, se a gente puder pegar as pessoas mais qualificadas para poder ler o nosso livro, talvez mais crítico seja, maior seja o choque, né? Maior seja o impacto negativo da leitura. Mas, ao mesmo tempo, vai ser o nosso maior aprendizado, vai ser o nosso maior ponto de contato e a nossa maior chance de fazer uma produção melhor, de avançar na nossa escrita. Se a gente ficar querendo só ouvir elogios e ter um certo orgulho, a gente não avança na nossa escrita, né? A gente vai ficar empacado na nossa mesmice, no nosso eu. E não é esse o objetivo. Eu acho que o objetivo é realmente ouvir as críticas negativas e aí, para cada uma delas, a gente vê se faz sentido ou não faz sentido. Entendeu? Então, a leitura crítica ela não é uma leitura definitiva. Se vocês derem uma leitura crítica para 8 pessoas, vão ter 8 leituras diferentes. Então, não dá para dizer assim, uma leitura... Não importa para quem eu der a leitura, vai ser o trabalho feito. Né? É diferente de um encanador que vai ali e troca um cano, que é um serviço que vai ficar praticamente igual, independente de quem for o encanador que trocar, porque não tem muito o que ser feito, é pegar o cano, trocar. Né? Pode ter alguma coisinha talvez no acabamento, uma coisinha ali diferente que ele vai querer fazer, mas em geral o serviço vai ser praticamente o mesmo. Na leitura crítica e na preparação, que é a próxima etapa, isso muda um pouco. Então, vocês precisam encontrar, e esse talvez seja um trabalho muito difícil para gente que é independente, está começando, não tem muito esse contato com o meio editorial, encontrar alguém de confiança. Eu usei o site da Escrevedeira, tá? Que é comandado pela Noemi, que é bem reconhecida dentro do mercado editorial, tem bastante contatos, e ela me indicou uma pessoa legal para fazer a leitura crítica do meu original. E aí vocês podem usar tanto da Escrevedeira quanto de outros, né? Existem outras agências, outros, vamos dizer assim, fornecedores de leitura crítica. Mas é importante fazer a leitura crítica para vocês terem um cheiro de como as pessoas vão receber teu original. E é legal porque é alguém que vai entender de poesia que vai ler. Qual o problema da gente fazer isso com amigos ou pessoas próximas? É que elas vão estar enviesadas, ou seja, provavelmente elas vão ter uma dificuldade maior de lançar uma crítica negativa e provavelmente elas também vão concordar contigo em muitas coisas, né? Vamos supor que tu tem um amigo poeta que também está na batalha, vai ler teu original, de repente vocês têm um pensamento muito próximo e aí vocês ficaram sem um feedback para pensar, putz, vendo por esse ângulo, eu nunca tinha pensado. Né? Então a ideia é que realmente vocês tenham o maior contato possível. Tá? A preparação, ela vai ser diferente da leitura crítica. A leitura crítica vai te dar um parecer, vai te dar olha, gostei desse verso, não gostei desse verso, achei que essa palavra tá legal, essa palavra não tá legal. A preparação vai fazer esse trabalho da leitura crítica, mas vai fazer um trabalho ainda mais forte. Ou seja, vai dizer, esse poema não se encaixa no livro, esse poema poderia estar para o final, acho que o poema que abre não está bom, o poema que fecha não está tão legal. Eu não utilizei, para fazer o Antropoceno, não utilizei uma preparação. Eu tive muita dificuldade de achar alguém que fizesse uma preparação e o feedback que eu tive da leitura crítica foi bem interessante. Então eu comprei o risco do livro não ser o melhor possível. Se eu tivesse feito uma preparação, poderia ser que o livro ficasse ainda melhor, né? Mas eu achei que já estava bom, a leitura crítica teve um feedback interessante, tiveram várias coisas para melhorar, claro, mudei bastante coisa depois da leitura crítica, mas não achei que a preparação fosse realmente necessária para o meu livro agora. Se fosse um livro de ficção, eu não isso é uma meta que eu tenho. Independente da leitura crítica, eu não vou publicar um livro de ficção sem uma preparação. Mas eu acho que no caso da poesia, eu estava muito seguro do que eu estava escrevendo,
A leitura crítica também foi bem positiva nesse ponto. Como eu estava muito seguro, eu acabei optando não fazer, até para baratear um pouco o processo. O que eu fiz então na preparação que iria mexer nessa ordem dos poemas, nos versos e a das sugestões realmente grandes, estruturais da obra? Eu investi numa revisão. A revisão, ela acaba sendo simplesmente uma revisão de português, né, gramatical, de ortografia, de sons, né, que se repetem de repente, troca de sinais, né, por exemplo, as aspas, para as aspas ficarem aquelas aspas bonitinhas, né, e não as aspas erradas. Garante que hífens vão virar travessões nas ocasiões certas, né? Então, acaba que a revisão é um trabalho bem importante, mas ela não vai mexer, não vai dar um parecer de gostei, não gostei, tá bom, não tá bom, mexe aqui, não mexe ali. Ela vai simplesmente olhar e dizer, bota essa vírgula, a vírgula está no lugar errado, acho que tu quis dizer tal coisa, mas a vírgula botando aqui está dizendo outra coisa. Então, basicamente, ela realmente é uma etapa super importante, porque a gente não quer publicar um livro que está com erros de português, né? Porque isso diminui o nosso trabalho, então é importante, mas ao mesmo tempo ela é fundamental, mas ao mesmo tempo ela não tem tanto o viés desse olhar crítico sobre a obra. Ela tem um olhar técnico sobre a obra, né? Questões de escrita, né, do português. Pode acontecer também que durante a revisão se encontre alguns problemas de regência. E aí, como eu uso métrica, alguns problemas de regência vão te exigir reescrever versos inteiros, ou talvez até trechos maiores. Por quê? Por exemplo, quando tu assiste, né, tu pode assistir uma pessoa, ou tu pode assistir a um filme. Né? Então, assistir uma pessoa e assistir a um filme. Nesse caso, como eu usava métrica, dependendo da regência, às vezes não é um A, né? Às vezes é um D. Então, é preciso mudar algumas palavras, e isso vai fazer com que a tua métrica exceda o número de sílabas daquele verso que ele poderia ter. E aí tu tem que escolher, ou tu deixa gramaticalmente errado, ou tu deixa gramaticalmente certo. Se tu deixar gramaticalmente certo, talvez tu tenha que mexer naquele verso para tentar diminuir o número de sílabas, trocar um verbo, trocar uma outra palavra por um sinônimo, ou de repente reescrever o poema todo aumentando em 1 ou 2 o número de sílabas poéticas. Então, a revisão pode trazer alguma mudança maior, dependendo se tu usa métrica. Se tu não usa métrica, acho que não tem tanta mudança não, a não ser que tu tenha um poema visual. Num poema visual, aí talvez tenha que rearranjar alguma coisa, se tiver algum erro gramatical, etc. Mas, em geral, acho que a revisão é mais tranquila. Mas, ainda assim, a gente erra. Não confiem somente no Word. Peguem um trabalho de revisão. Bom, o livro, então, já foi de um monte de poemas perdidos e espalhados pelos nossos arquivos. Pegamos um tema, pegamos uma forma, pegamos algum assunto e escolhemos poemas que circulem esse assunto para montar o livro. Depois de ter o livro mais ou menos pensado, organizado e com os poemas, do nosso ponto de vista, com uma versão inicial concluída, mandamos para a leitura crítica deu um retorno, mexemos no poema, atualizamos de acordo com a leitura, discutimos, temos várias discussões em cima do que pode, o que não pode, do que vai ser, o que não vai ser, do que eu quero, o que eu não quero. Posso mandar para uma preparação, no caso do Antropoceno não mandei, mas podemos mandar para uma preparação. Da preparação enviamos para uma revisão, onde a gente vai ver a questão de português, de ajustes gramaticais, regência verbal, hífens, sinais, pontos finais, enfim, todas essas questões, vírgulas, né, principalmente. Depois da revisão, nós precisamos pensar, então, num projeto gráfico. O projeto gráfico, ele envolve principalmente 2 itens, que é a capa e a diagramação. Ou seja, a capa, ela precisa condizer com vários critérios,
tanto critérios mercadológicos, ou seja, a capa tem que ser chamativa para o público do teu livro. Então, se vocês pegarem vários livros de poesia de várias editoras diferentes, vocês vão ver que existem certos elementos que se repetem. São capas sem muitos elementos visuais, são capas às vezes só com texto, muito minimalistas. Cada editora, claro, vai ter a sua linha e a sua forma de fazer, mas em geral os livros de poesia não são livros onde a capa é muito chamativa, são livros mais discretos, mas mesmo assim chamam a atenção. São livros que têm uma capa, ao meu ver, um pouco mais artística, porque o público de poesia talvez goste mais de artístico. Mas aí vocês precisam se atentar a esses detalhes. Quanto à diagramação, basicamente vocês têm que pensar o que vai ser para o seu livro. Tem alguns livros, por exemplo, que colocam um poema seguido do outro, né? Se vocês pegarem, por exemplo, Toda a Poesia do Paulo Leminski, publicado pela Companhia das Letras, tem um monte de poema, um seguido do outro, e aí tem um símbolo ali que separa os poemas. Outros livros de poesia, os poemas são individuais. Cada página é um poema. Esteja ele 2 linhas, esteja ele 100 linhas. Cada poema vai ser dividido por uma página. Então a gente tem que pensar esse tipo de coisa. Os poemas, alguns poemas têm título, outros poemas não têm título. Como que tu faz essa organização dentro da página, etc. Existem serviços, vocês podem contratar esses serviços, tá? No caso do Antropoceno, eu contratei a capa. Eu vou deixar o Instagram do capista aqui para vocês entrarem em contato caso queiram saber como funciona. Nós vamos ter com os capistas os mesmos problemas que a gente tem com preparadores e leitores críticos. Se vocês explicarem o livro para 5 capistas, são 5 capas diferentes que vão surgir. Então não tem uma resposta certa para dizer qual é a melhor capa, qual é a capa certa, etc. Vocês também têm que usar um pouco o feeling de vocês. Como que vocês podem reduzir os problemas? A primeira escolha é encontrar alguém que faça uma capa que seja dentro dos padrões mercadológicos, né? Ou seja, que vai chamar a atenção de um público que lê poesia, que vai estar afim do tema que vocês estão lendo, que tenha uma certa experiência, né? Que seja alguém que entende, sabe o que está fazendo. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto é vocês também encontrarem, pegarem um portfólio desse capista e verem se vocês gostam do trabalho desse capista. Porque não adianta vocês terem um livro que a capa pode ser tecnicamente correta, mas que vocês não têm uma certa relação de amor com essa capa. A capa precisa nos agradar também. Tem que agradar o leitor, e isso a gente vai ver pelos critérios mercadológicos, tem que agradar o leitor? Tem, mas tem que agradar o artista também, né? Então vocês precisam dar uma olhada no portfólio, em alguns livros que ele publicou, ou ela publicou, né? Então o capista ou a capista precisa ter uma certa afinidade contigo. E aí, basicamente, é confiar também no trabalho do capista. Bom, a saída do projeto gráfico vai ser geralmente um PDF ou EPUB, ou os dois, né? O PDF pode ser tanto um PDF pronto para impressão, no caso esse PDF vai ser diretamente enviado para uma gráfica para ela imprimir, ou o PDF vai ser o e-book em si, né? Também pode exportar um EPUB, e o EPUB vai ser o e-book do formato que a maioria dos leitores leem. Kobo, o Books do Mac, enfim, a maioria dos leitores digitais leem EPUB, com exceção do Kindle. O Kindle precisa de um arquivo específico, que é o .mob, e aí vocês conseguem fazer isso convertendo o EPUB para .mob. Tem várias questões técnicas no EPUB, porque o EPUB pode ser fluido ou pode ser com tamanho fixo. E aí vocês... isso não vale a pena discussão aqui, a gente pode se aprofundar em um outro livro, um outro vídeo, mas a questão é, dependendo do projeto gráfico, se for só para impressão ou se for para impressão em EPUB, são arquivos diferentes, tá? O da impressão precisa ter uma qualidade muito maior e precisa ter as marcas da sangria, que é onde a máquina vai cortar, enfim, tem todo esse
essas coisas mais técnicas. Se vocês não se sentem confiáveis, não se sentem confiantes, peçam para um profissional. Se não, façam vocês mesmos esse processo. Tá? Eu não fiz para o antropoceno a impressão. E também não quero discutir aqui nesse vídeo, mas a gente pode discutir depois, alguns outros sites que fazem impressão sobre demanda e etc. E aí a gente pode discutir num outro vídeo só sobre publicação. Mas vamos supor que você tenha lá os arquivos. Eu, no caso do antropoceno, não subi na Amazon também, não quero vender pela Amazon, por uma questão política e porque isso tem muito a ver com o tema do livro, né? Já que a Amazon é uma das empresas, são um dos maiores exemplos de capitalismo tardio. Né? Então, eu vou não subir na Amazon e vendo através do meu site apenas. Tá? Então, o livro está disponível no gustavodutra.com, vocês podem pagar via PagSeguro. Pagou, caiu o dinheiro da PagSeguro, vocês recebem por e-mail o link para baixar o PDF, o MOB para o Kindle e o EPUB, que é o arquivo para outros leitores digitais, como o Kobo, como o Leve, né? Leve, que era o da Saraiva, enfim, não lembro todos os nomes. Mas todos os outros leitores que não são Kindle podem ser lidos por ele. Depois da publicação vem a divulgação, que também dá muitos vídeos para se falar, mas, em geral, o processo como um todo é esse. Né? O processo, vamos dizer assim, editorial. A partir da publicação, da geração dos arquivos de PDF, MOB e o EPUB, a partir daí, aí entram outras questões, não são mais questões editoriais. Entra marketing, entra vendas, entra questões de mercado, posicionamento do autor, enfim, outras questões que a gente pode discutir mais para frente. Mas, em geral, acho que são essas as etapas. Então, recapitulando, a gente pega um monte de poema, seleciona um tema, seleciona os poemas em volta desse tema, faz umas leituras críticas, prepara esse original, ou seja, tenta encontrar problemas de lógica, problemas relacionados à ordem dos poemas, etc. Depois faz uma revisão para garantir que o português está correto. Depois, capa e projeto editorial. E por último, a produção dos arquivos finais. Seja o PDF para impressão, seja o PDF que vai ser o EPUB, tá? E os outros formatos de EPUB. No caso do antropoceno, eu expliquei aqui, o antropoceno teve leitura crítica, teve revisão, teve capa, mas não teve o projeto gráfico do miolo, fui eu que fiz, e foi apenas publicado em arquivos digitais, então somente o e-book, né? EPUB, MOB e PDF. E mais ou menos foi isso. E agora eu vou ler alguns poemas que eu acho legais, assim, para vocês terem uma noção do tema do livro. Deixa eu pegar aqui. Cada poema tem uma hashtag. Às vezes a hashtag se repete. Então, o meu livro, na verdade, se vocês pegarem o antropoceno, vão ver que existem, né, pegar o sumário, o table of contents, ali, a lista de poemas, de títulos, vão ver que todos os títulos são uma hashtag. Vocês podem navegar como se fosse um feed. E aí os poemas são mais ou menos assim. Hashtag relacionamentos. Aquele que chama amor líquido não entendeu nada. O nome disso, obsolescência programada. Hashtag memes. O primeiro é louco, já o segundo, ousado. Do terceiro em diante, ordinário é pouco. Hashtag manifestações. Não vai ter Copa, não vai ter tropa. Cada governo é uma troca. Hashtag isolamento. Saudade dos bares abertos para que pudéssemos fechá-los. Saudades do flanar, os calos, dos amigos, papos espertos e dos sábados, os embalos. Hashtag felicidade. Larguei tudo o que sempre quis, que nunca precisei de fato. Desapego dá um barato.
depois volta o desejo e tris. Hashtag desconstrução. Na iminência da queda do céu, assisti a meu mundo cair por terra. Hashtag coincidências. Dizias-me que as instituições, essas não funcionam nada bem. Corrige esse argumento que tu pões. Funcionam a depender de quem. Hashtag 2020. É fácil ser monge no mosteiro. Quero ver manter a compostura no cenário atual brasileiro. Bom, acho que o que eu tinha para falar era mais ou menos isso. O processo foi esse. Espero que isso ajude vocês na produção dos livros de vocês. Deixa nos comentários abaixo, caso vocês tenham dúvida em algum desses processos ou algum outro processo que eu não tenha abordado, sobre quais assuntos vocês querem ver nos próximos vídeos. E eu vou tentar compilar algumas informações para a gente trazer esse assunto para a discussão. Bom, era isso. Um abraço. E até a próxima.